Bom dia, aqui é a professora Amanda, CEP Manuel Aprígio. Essa é a aula para o nono ano, tá? Nono A e nono B, e hoje é 30/3. Bem, na semana passada estávamos falando do podcast, e hoje vai ser sobre a entrevista, que continua ainda falando dessa questão de gênero jornalístico. Bem, como eu falei, se é um gênero jornalístico, a gente vai encontrar a entrevista no jornal, numa revista, e como podcast, ele vai ser a entrevista é um tema amplo, porque você vai encontrar entrevista com cantor, entrevista com ator, tudo que você imaginar. E geralmente vai ser algo que está ali com a atualidade. Que eu não vou ter interesse em ver uma entrevista de algo de quem eu nem conheço. Tem que ser algo que está aqui no momento, abalando. O interessante também da entrevista é que a gente não é só essa entrevista que a gente fala assim, entrevista com um cantor, por exemplo. Não. A entrevista a gente pode encontrar entrevistas de emprego, A entrevista. Tem os exemplos aqui que eu coloquei porque eu esqueço. É entrevista de emprego. Deixa eu ver, entrevista de emprego. Entrevista de emprego, a entrevista de jornal, né, essas que a gente encontra, entrevista psicológica e entrevista social. Então, alguns modelos de entrevistas que a gente encontra, tá bom? Outra coisa também que a gente pode destacar como característica da entrevista é que ela é um texto informativo, opinativo. Beleza, ela informa, né? E por meio dela você vai ter a sua opinião. Ela vai ter a questão de duas pessoas, que é o entrevistador e o entrevistado, então vai ser aquela conversa ali. Outra coisa, vai apresentar oralidade, né? Um diálogo de oralidade. Tem aquela questão da marca do discurso direto, que a pessoa responde, vai ter o exemplo ali como que é um discurso direto, lembra? A mescla entre a linguagem formal e informal. Claro que vai depender de quem você conversa, né? Por exemplo, se você conversa com um juiz, não é a mesma coisa de conversar, por exemplo, com um estudante. Então, o diálogo vai ser diferente, né? Vai mudar um pouco, vai mudar bastante a linguagem, né? Quando a gente faz uma entrevista, é sempre interessante você fazer como se fosse um textozinho informando para o leitor o que vai falar ali, entendeu? Então, colocar um título, escolher esse tema, dar essa introdução para o leitor, que quando ele vê, ele tem uma noção do que vai ser tratado ali. Outra coisa também é a elaboração de um roteiro. O que seria esse roteiro? Roteiro é as perguntas que você vai fazer para a pessoa, sabe? Você não pode chegar do nada e já começar a fazer pergunta, porque na hora dá tipo um branco. Então é sempre bom você estar anotado ali, até porque você vai pegar um tema principal. Vamos dizer que a gente vai falar sobre a publicação de um livro. Se eu vou ter a oportunidade de conversar com esse escritor, eu não vou falar sobre política com ele, se aquele não é o tema do livro. Eu vou falar assunto que está relacionado com o livro, com a publicação. Então tem que estar ali dentro do tema, porque se fugir perde muito a oportunidade de a gente conhecer realmente aquilo que está sendo informado no nosso título, né? Então, o título, a revisão é interessante, porque a revisão você vai ler todo o texto, a gente tem que dar aquela revisão, né? Como eu falo, às vezes você escreve, você lê, tá o erro ali, mas você não consegue ver. Quando outra pessoa lê, aí, ó, tá faltando, ó, você comeu uma palavra aqui, ó, tá faltando um acento aqui. Por isso que é sempre bom alguém ler. Quando não tem essa oportunidade, você deixa o texto lá quietinho, daqui meia hora você lê. Você pode ter certeza, você vai encontrar algum erro, ou você sempre vai fazer alguma mudança. Então é sempre bom fazer essa revisão. O que mais eu posso falar sobre? Em relação à atividade que eu mandei no WhatsApp, são bastante que vai copiar, mas tem algumas que, por exemplo, tem um exemplo do texto do Neymar, esses vocês não precisam copiar, é só para vocês verem como é que é a entrevista, tá? E o restante vai copiando. Então tá, beijo, tchau. Qualquer coisa estou à disposição.